antes eu queria dizer para os irmãos que assim, está sendo uma bênção por estar com vocês, mas eu estava bem apreensivo porque aqui nós temos um problema, a falta de energia. Aqui normalmente falta muita energia, porque o país vive com, o sistema é por gerador e é gasóleo, e de vez em quando falta gasóleo, então a gente não tem energia. Hoje eu até estava meio apreensivo, achando, poxa, se eu não aparecer aí, o irmão vai pensar que eu não queria, até esquecer, era para avisar, para orar aí, para Deus dar a benção de a gente estar junto. E graças a Deus deu certo e a gente pode estar junto agora, né? Que bênção. Para nós é uma alegria muito grande poder estar com vocês. Nesse momento, os meus filhos, eles estão na outra casa, lá de uma vizinha, que também é uma irmã da igreja aqui. Eles gostam de brincar na comunidade dela, no quintal dela. E minha esposa está por aí, daqui a pouco ela aparece para vocês vê-la. Nós estamos em Santo Tomé já aproximadamente 7 anos trabalhando. Na igreja, aqui nós chamamos Igreja Cristã Evangélica dos Irmãos. Aqui não, o termo casa de oração não é muito usado aqui, mas é do movimento dos irmãos, é casa de oração. Todos conhecem, sabem que somos do Ministério da Casa de Oração, né? Então tem sido um privilégio a gente servir a Deus, depois de um tempo que passei no Brasil também, preparando um pouco mais, e depois voltamos, eu e a minha esposa, já temos 3 filhos, Rafael, Miguel e Samara, que é uma menininha, e nós estamos aqui trabalhando com uma equipe de irmãos também nacionais, já somos em torno de 8 igrejas. Cada igreja dessa, a maioria já tem uma liderança local, onde nós trabalhamos junto com eles. Uma vez por mês nós reunimos todas as igrejas com os seus líderes, na representação dos seus líderes, para nós podermos orar junto, conversar e também passar treinamentos, coisa dessa forma. Então, também ao nível de trabalho, temos alguns projetos com crianças, e é um projeto muito forte. Temos trabalho com crianças de 3 a 5 anos, e também temos trabalho com os jovens, que a gente faz. Trabalhamos muito com a questão do discipulado e também com um projeto social, que é uma escolinha para crianças. Aqui nós temos muitas crianças que não têm muito amparo dos pais para ir na escola e tal, então a gente procura ter um trabalho com elas também, de forma a ensiná-lo a educação pré-escolar, né? Então é mais ou menos isso que temos trabalhado, né? Os nossos dias da semana são bem ocupados, graças a Deus. Em relação à questão do Covid-19, Santo Tomé e Príncipe, graças a Deus, cresceu bastante o caso de Covid, mas não tem havido mortes, só tivemos 12 mortes até aqui, 12 óbitos. O país, nós temos um número de quase 500 pessoas contaminadas, mas muitas dessas pessoas são assintomáticos, né? Quer dizer que eles não manifestam a doença, não. Então a gente, graças a Deus, não teve assim a gravidade assim como tem acontecido mesmo no Brasil e em outros países também da Europa. Nós temos sido praticamente guardados por Deus e somos muito gratos, porque se desse caso dessa doença se manifestar de forma violenta aqui, nós provavelmente teríamos grandes problemas, porque o país não tem cuidados de saúde em condições. Só temos um hospital para 200.000 pessoas e um hospital que não tem estrutura. Então Deus tem realmente tido misericórdia de nós mesmos e nos guardado junto com o povo aqui em Santo Tomé. E nós ficamos 3 meses de prevenção, de alerta. O país estava fechado todo, a ilha toda, e isso ficou muito difícil porque as coisas não entravam, não saíam, então ficou um pouco complicado para nós. Mas agora as coisas já voltaram ao normal. Aos poucos o governo está liberando algumas coisas, as reuniões também da igreja já estão voltando, e estamos aqui servindo ao Senhor, né? Então é só para os irmãos terem um pouco do relato do desafio que nós servimos a Deus aqui em Santo Tomé e Príncipe. Queria que os irmãos orassem também pela liderança locais das igrejas, que quando os irmãos lembrem de orar pelos presbíteros. Temos passado treinamento, aconselhamento pastoral e estado junto com eles
mas precisamos realmente da oração dos irmãos para que Deus os fortaleça, firme os passos de cada liderança das igrejas locais, para que elas continuem crescendo e se fortalecendo no Senhor também, né? Então é mais ou menos isso que nós temos em relação à igreja, à obra aqui. Caso alguém tenha alguma pergunta queira fazer agora, não sei, pode fazer. E eu também queria ver se conseguisse cantar uma música aqui, mas eu não sei se dá para fazer isso assim, vamos ver, né? Os irmãos aguardam um bocadinho aqui que eu vou ver se eu consigo pegar um violão aqui rapidinho para a gente cantar uma música, pode ser? Ok, irmão. Pode, fica à vontade. Rapidinho. Se alguém tiver alguma pergunta, já pode ir aproveitando, se preparando aí para fazer. Não tá calor aqui, viu? Aqui. Ó, gente, essa aqui é a minha esposa, Nelise. Olá! Boa tarde! Vem falar oi. Vai falar oi. Olá, Esse é o Rafael. Esse é o Rafa. Falta mais dois, depois eles aparecem aí. Então tá bom, meus amados. Eu vou cantar uma canção aqui, uma canção que vocês conhecem no português. Eu vou cantar no português e no dialeto daqui, né? O foro. É a música que vocês conhecem. Eu sei que todos lembram daquela música Essa Paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Lembra? Isso, legal. Então tá bom. Vou cantar aí, os irmãos acompanham. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Eu não olho circunstância, não, não, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olho circunstância, não, não, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Agora no foro agora, hein? Agissé, um xintinifro somwe que eu nessa bunda quasa bem vai. Agissé, um xintinifro somwe que eu sabundanga desumo. La flash pai no we busada mole mwe da mwe na piangu e pai contente sa que o na bila flash pai no we busada mole mwe da mwe na piangu e pai contente sa que o Amém? Ok. Muito bem. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que eu tenho meditado nesses últimos tempos, que está no livro de Efésios, Efésios capítulo 4. No Efésios capítulo 4, nós vamos ler aqui a palavra de Deus. A Bíblia nos diz o seguinte, eu vou ler, depois os irmãos acompanham na vossa Bíblia, no versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Aqui em São Paulo a gente falaria 17, né?
17, do capítulo 4 de Efésios até o versículo 24. Esses versos aqui, nós vamos ler, diz assim a palavra do nosso Deus. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvidos e neles foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E não vos renoveis no espírito, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Até aqui a palavra do nosso Deus, que o Senhor abençoe a sua palavra em nossa vida e nosso coração e fale para nós neste momento. Amados, Paulo escrevendo essa carta aos Efésios, é uma carta especial, todos nós sabemos quão profunda ela é, né? Temos aqui muitas verdades espirituais, principalmente na questão celestial, na questão da igreja, na unidade que temos em Cristo. Paulo procura falar muito da unidade nesse livro de Efésios também, e também, claro, como de costume, ele no final das suas cartas ele procura ser bem prático com os irmãos, bem prático. Ele não dá muito rodeio, ele é bem direto. E isso eu gosto muito, né? Eu gosto muito. Aqui em São Tomé, o povo ele é muito realista, ele é muito prático aqui. A nossa cultura, as coisas são muito assim, tem que ser muito claro. Às vezes até é bem complicado, muitas vezes. No relacionamento, porque as pessoas são às vezes muito diretas, né? Mas é importante nós analisarmos que Paulo vem falando no capítulo 4 sobre a unidade da fé que devemos ter em Cristo. Depois, ele fala-nos, logo no primeiro versículo do capítulo 4, ele diz que ele roga, ele clama para que nós possamos viver de uma forma digna do qual nós fomos chamados para viver. Aí ele vem falando da estrutura que devemos ter na igreja, que é uma estrutura estabelecida pelo próprio Deus, dos dons, que vai estruturar a igreja, edificar os santos, para que todos nós possamos crescer na mesma estatura cristã, no mesmo padrão do cristianismo, para não haver falhas, deficiências. E depois, no versículo 17, ele vai falar realmente desta prática que é resultado dessa estrutura de crescimento dentro da igreja local. Quando é bem investido, quando os dons são bem investidos, como deve ser a prática de um crente. Então, no versículo 17, ele começa dizendo, isto, portanto, relacionado ao que ele já tinha falado no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16, ele diz que ele fala no Senhor, e ele testifica que nós não devemos mais andar como andam os gentios. E a pergunta, muitas vezes, é como é que os gentios andam? Nós sabemos bem porque nós éramos gentios no sentido descrente, né? Separados de Deus, fazíamos coisas que não agradavam a Deus, éramos considerados filhos da ira de Deus. Né? Paulo fala isso também no livro, que nós éramos considerados filhos da ira de Deus. Independente de cor, raça, todos nós nascemos pecadores e nascemos separados, e a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Então, como é que os gentios andam? Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles andam cumprindo seus próprios desejos, suas próprias paixões, satisfazendo sua própria natureza pecaminosa. É assim que os gentios andam. E Paulo faz essa comparação, que eles andam dessa forma, mas nós não devemos mais andar assim. Por que nós não devemos andar assim? Porque não somos mais desse grupo de pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Não somos mais desse tipo de pessoa. Porque fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Né?
E esses gentios, ou pessoas que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, eles fazem isso porque eles estão obscurecidos de entendimento, estão cegos. Eles não se importam, não têm temor de Deus, alheios à vida de Deus. Eles não se importam com Deus. Eles não estão nem aí para Deus. Mas isso também é por falta do conhecimento do próprio Deus que eles vivem, não porque eles não têm esse conhecimento, mas é por causa da dureza do seu próprio coração, porque não querem aceitar realmente o conhecimento de Deus na vida deles. Na vida deles, no seu coração. E vamos parar até aqui nesse versículo 18 que nós lemos. Paulo diz que nós não devemos andar assim. Mas, irmãos, infelizmente nós estamos vivendo uma época da vida cristã muito complicada. Os cristãos estão perdendo o padrão do cristianismo. Hoje nós não sabemos quem é crente, quem não é crente. Eu estava dando um curso numa missão aqui em Santo Tomé, que é a Jocum, que muitos conhecem, a Jocum, né? Lá tem muitos jovens que estão se preparando para a obra de Deus. E me convidaram para dar aulas. Eu fui lá, dei aulas durante um tempo, falando um pouco sobre evangelismo transcultural. E depois, no final, quando era a formatura deles, como eu acompanhei a maioria deles, me pediram para trazer uma palavra no dia da formatura deles. E eu parei e fiquei pensando nesses homens, nessas mulheres que estavam lá sentados, que eram futuros líderes, missionários, obreiros de Deus. Eu, quando olhei para eles, eu vi como nós estamos realmente perdendo a qualidade. Não falo de conhecimento, né? Não falo de intelecto, mas falo de caráter com Deus, caráter íntegro diante de Deus. Infelizmente, quando eu vi muitos desses cristãos que estavam se preparando para serem obreiros, servirem a Deus, eles não tinham nem um pouco do cristianismo, eles não tinham nem um pouco de Jesus na vida deles. Não tinham um pouco de Jesus. Eles tinham um Jesus de uma cabeça que eles próprios criaram, ou que alguém falou para eles, que não era o Jesus da Bíblia. Os princípios que eram para um cristão ter. Aí no dia da formatura eu levei uma mensagem sobre a boa consciência da fé. E falei com eles que eu não posso chamá-los de obreiros de Deus, não porque eu sou melhor que eles. Não é, nunca serei. Mas que o tempo é que vai dizer para mim quem realmente eles são. Se eles são obreiros de Deus ou se eles são obreiros de Satanás. Todo mundo arregalhou os olhos. Poxa vida, né? Numa formatura. Pois é. Eles gostam de realidade e ser realista, então eu fui realista com eles. Então, por que isso? Porque realmente as pessoas não estão sendo confrontadas com seu estado de mediocridade, de pecado. Há uma conformidade com as coisas, perdemos muitos padrões, e a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, que o nosso Deus, ele não sofre variação de mudança. Ele não sofre variação de mudança. Nós mudamos nossos pensamentos, nossas ideias, até nossas crenças. Até o que acreditamos da Bíblia, até mudamos. Mas Deus não muda. Ele não sofre mudanças. O que ele estabeleceu está estabelecido. Queira quem queira, queira não. Ou nós aceitamos, ou nós saltamos fora. Não há meio termo. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Jesus olhou para multidões, e depois de longos dias de pregação no Sermão do Monte, Jesus fazendo multiplicação de pães e peixes, estava tudo bem, 2 vezes, todo mundo comeu à vontade. Aí Jesus parou e disse, não, peraí. Todos vocês, a maioria de vocês estão me seguindo, pode ler isso lá no livro de João, capítulo 6, por causa do pão que eu estou dando para vocês. Vocês não estão me seguindo porque vocês têm um compromisso comigo. Aí todo mundo ficou assim, porque Jesus começou a dar um discurso muito duro.
falando que quem queria seguir tinha que negar a sua vida, tinha que assumir a identidade cristã. E não era fácil um judeu naquela época assumir ser discípulo do Senhor Jesus. Era um peso que ele ia carregar, era uma responsabilidade muito grande, até poderia dar coisa dele ser castigado e até morto por isso. Muitos começaram a ir embora e a dizer as seguintes palavras. Esse discurso, ele é muito duro. E começaram a abandonar o Senhor. Ficaram 12, que são os apóstolos. E Jesus olhou para eles ainda e disse, vocês também querem ir embora? E aí Pedro, claro, né? O Pedro, ele disse, Senhor, para onde nós vamos, Senhor? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Poxa vida, né? Que resposta maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E alegrou o coração de Jesus e tal. Mas é para nós vermos que nós não devemos andar como andam os gentios. Hoje, infelizmente, os crentes estão andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Muito cristão, não é gentil mais. Os próprios crentes estão andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não estão querendo andar conforme a palavra de Deus, conforme o que Deus manda na palavra. Nós temos um padrão de cristianismo que devemos seguir. A Bíblia diz, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Hoje, há muita coisa que nós começamos a ver um cristianismo muito leve, muito flexível. Claro que nós devemos, né, tratar com amor e com tudo, mas, gente, aceitar o pecado no meio cristão, isso não pode acontecer. Nós não podemos viver essa calamidade. Crente vivendo de forma completamente dentro dos seus próprios pensamentos. Eu falo coisas que nós vivemos aqui dentro da nossa realidade aqui, às vezes. Você ensina a palavra, você discipula as pessoas, você acompanha o cristão. O cristão está aqui com você, ri com você, canta com você, mas ele está vivendo no pecado. Ele está vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele não tem compromisso com Deus. E eu não sei como podemos já imaginar que essas pessoas realmente se converteram ao Senhor. A conversão, irmãos, é uma obediência. A salvação é obediência. Eu tenho que viver todos os dias obedecendo a Deus. Tudo bem, eu sou salvo pela fé, uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade. Mas desde que eu ande mostrando fruto digno de arrependimento. Se eu não tiver fruto digno de arrependimento que prove que eu sou realmente um salvo, eu não posso dizer que eu sou um cristão verdadeiro. Eu até corro o risco de estar mentindo para mim mesmo. Eu falo isso porque muitos crentes estão perdendo a boa consciência da fé. Estão se obscurecendo do seu próprio entendimento, alheios à vida de Deus, e não estão vivendo na ignorância. Eles estão endurecendo o seu próprio coração com a verdade. Nós temos casos de adultério entre casais, irmãos dormindo outra irmã dentro da igreja. Relacionamentos assim acontecendo nas nossas igrejas. Fofoca, ódio, raiva, ira, contendas, invejas. E isso no meio cristão. Filhos que não respeitam mais os pais que não têm autoridade sobre os filhos. Não existe um padrão para estabelecer dentro desse cristianismo. Isso é muito complicado. E é essa a realidade do cristianismo que nós vivemos hoje. E Paulo está falando aqui para quem é do mundo, para quem é descrente, que não conhece a Deus. Eles tudo bem, mas nós não podemos andar assim. Mas quando a gente olha para a vida cristã, olha para o meio cristão, parece que Paulo está escrevendo aqui, ele errou, porque parece que isso aqui é nós que vivemos. Muitos crentes vivem assim, na dureza do seu coração. O crente está em pecado, você vai lá para falar crente que ele está em pecado, que precisa ser tratado, ele quase te apedreja, né? Entendeu? É a dureza do coração. A gente diz, olha, você casou, tem que estar casado, se vira nos 30, fica lá casado, não pode separar da sua mulher, não pode separar do seu marido, não, mas eu não aguento, eu não consigo perdoar. É por quê? Dureza de coração.
Mas quem são essas pessoas? Eles não são gentios separados de Deus. São gentios que se converteram ao Senhor, mas vivem na ignorância, porque querem viver assim, porque eles endureceram o coração, perderam a boa consciência da fé. Mas vão na igreja, cantam louvor, suri, glória a Deus, aleluia, um monte de coisa, né? E incrível isso. Eu até gosto de dizer que os crentes de hoje dá para fazer novela, né? Porque eles estão mais artistas do que os crentes, do que os tais atores da Globo aí que faz novela, né? Eles são, talvez estão mais famosos, porque os caras têm uma habilidade para disfarçar que eu vou te falar. É muito complicado isso. Então, isso tem acontecido e nós temos que estar atentos, irmãos. Porque o versículo 19 diz, os quais, tendo se tornado insensíveis. Esse aqui é o grande problema. As pessoas que estão no mundo não conhecem a Deus, tudo bem. Mas muito crente tem se tornado insensível porque se entregaram às paixões mundanas para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E isso é crente que está fazendo, não é gente de mundo. Eles estão se tornando insensíveis. Apagaram da memória deles tudo que eles aprenderam sobre Deus, todo o temor, tudo. Eles bloquearam Deus. Crente está fazendo isso, crente está bloqueando Deus. Hoje não é a voz da palavra de Deus que fala aos corações dos crentes, a maioria, não estou falando todo, mas a maioria dos crentes hoje, não é a voz da palavra, muitas vezes, que fala ao coração da gente. É a voz da circunstância, do meio em que vivemos, forçados pela circunstância, fazemos coisas que não tem nada a ver com o padrão das Escrituras. Aceitamos coisas, porque se não aceitar vai ficar difícil, porque o irmão não entende minha situação. Não entende tua situação, irmão. Se eu não entendo tua situação, quem vai entender? Deus? Acha que Deus vai entender sua situação? Como eu estava falando com um jovem aqui da igreja, ele quer namorar uma moça que ela é descrente. A Bíblia diz que não podemos ter jugo desigual. Mas isso não está na moda mais, está fora da moda. O que é isso, irmão? Você é pastor lá da África, mas está fora da moda. Não está fora da moda, não. Deus não sofre mudanças. Isso não tem nada a ver com cultura ou com moda, porque Deus não sofre variações de mudança. Está estabelecido na palavra de Deus. Ou você é crente para cumprir, ou você não é crente, sai para fora. Entendeu? Então, não tem meio termo. Deus não faz negócio com a gente. Entendeu? Ou você obedece e se torna um crente com identidade de cristão, ou você, então, é um gentil, perdido, sem Deus, na sua vida. Então, Paulo mostra exatamente isso. Eles endureceram o coração, porque eles se tornaram insensíveis, apagaram todo o trabalho de restauração que Deus poderia fazer na vida deles, porque eles queriam se entregar às paixões para cometerem toda sorte de impureza. Irmão, eu tenho vivido em Santo Tomé há 7 anos como missionário, né? Mas já estamos no ministério já há 10, 11 anos. Não é fácil viver como crente, eu sei disso. Não é fácil ser cristão de verdade. Não é. Eu sempre falo para as pessoas que você quer ver integridade na pessoa que é crente, procura vigiar ele quando ele está sozinho. Nós somos quem somos quando estamos sozinhos. Porque quando estamos na frente das pessoas, nós podemos falar bonito, fazer coisa bonita. Mas quem é você quando você está sozinho? Quem sou eu quando eu estou sozinho? Eu sou crente? De verdade? Hein? Então, isso é muito importante. Eu falar para mim mesmo. E isso é que é temor de Deus. Eu, como jovem, eu trabalho com muito jovem aqui, mas é muito jovem. Aqui tem a camada jovem, no país todo, 90% da população é jovem. Imagina isso. Então, tem muito jovem aqui. E a questão da promiscuidade aqui é terrível aqui. Então, você tem que ficar muito atento. Se ficar aqui tem um termo que nós usamos muito, leve, tipo, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não dá para ser leve. Entendeu? Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não haverá mudanças, porque aqui os jovens conheceu uma moça, engravidou, pega só, leva lá para casa da mãe,
não assumem compromisso. E são esses jovens que estão vindo para a igreja, que querem, não têm compromisso, não conhecem isso. E eles precisam ser orientados na palavra e se converterem de verdade. Aqui o padrão familiar é muito complicado, as pessoas nem sabem o que é família, porque você vê uma criança, ele vive com a avó, você vê outra criança, ele vive com a tia, você vê outra criança, ele está na rua, você vê outra criança, ele vive com o tio, e é uma bagunça, entendeu? Então, quando essas pessoas começam a vir para o reino de Deus, você tem um trabalho danado de trazer os princípios da palavra para estruturar a vida delas. Não é fácil. Por isso o trabalho aqui a gente muitas vezes faz um por um. Tem que cuidar um por um. Porque cada um tem um problema diferente. Mas a Bíblia tem a solução para esses problemas. Corrigir a vida deles, né? Como eu creio que a palavra própria diz. Então, irmãos, devemos ficar atentos a isso. E o versículo 20 diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. É isso, vocês não aprenderam assim, eu não aprendi assim. Então, quando Deus olha para mim, versículo 20, quando diz isso, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Quer dizer, não foi isso que, como crente, nós aprendemos. Nós aprendemos a ser diferente. Mas Deus tem algo interessante em relação ao seu prazer. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem, e depois lendo o livro de Mateus, capítulo 3, quando João estava batizando no Rio Jordão, Deus falou uma coisa interessante sobre o seu filho. Quando ele foi batizado, Jesus saiu da água do Jordão, veio uma pomba, e depois o próprio Jesus, lá o Espírito Santo veio, e uma voz do céu disse as seguintes palavras, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer. Então Deus tem prazer no seu filho Jesus. E sabe como um crente pode dar prazer a Deus? Quando ele está em Jesus. Quando ele obedece a Jesus. Quando ele segue os passos de Jesus, ele automaticamente vive de forma que Deus quer. E Deus tem prazer nele. A única coisa que Deus tem prazer é no seu filho Jesus. E é nele que nós devemos estar em obediência para que Deus tenha prazer em nós. Em Cristo Jesus. Porque sem ele, nada podemos fazer. Por isso que Paulo diz para os Efésios que ele estava trabalhando como mulher que tinha dor de parto para formar Cristo nos cristãos de Gálatas. Para que Cristo seja formado neles. E nós também temos que deixar Jesus ser formado em nós a cada dia. Para nós sermos parecidos com ele. Porque quando Deus olhar para nós, Deus vai ter prazer em nós. Por causa do seu filho que está sendo formado em nós. E a pergunta é, versículo 21, se é de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. Como? Nós estamos realmente em Jesus? Nós estamos aprendendo dele? Nós estamos sendo instruídos nele? Estamos obedecendo sua palavra? Custe o que custar? Ou nós estamos vivendo essa variação de mudanças que tem acontecido no meio cristão, onde muitas coisas básicas da vida cristã estão sendo supérfluas. A gente pode mudar, tudo bem, é assim mesmo. Crente vivendo na mentira e por isso mesmo. Ninguém faz nada, ninguém fala nada. Casais se destruindo. Eu querendo separar, você querendo separar do seu marido, da sua esposa. Não, tá bom, pode separar e arranjar outro. Não. Deus não sofre mudanças. Ah, eu quero namorar uma descrente. Não pode. Não pode, não está na Bíblia, não pode. Deus não sofre mudança, Deus tem um plano, Deus tem um propósito com a sua vida. Quando você foi chamado para o reino de Deus, Deus tem um plano com a sua vida, você tem que estar dentro deste plano. A obediência a Deus é prova da salvação. É salvação. A obediência é como se fosse a nossa salvação. Se você não obedece, você está destinado realmente a prejuízo. Eu sempre digo para meus filhos, eles estão crescendo, eu tenho falado para eles, obediência traz bênção, desobediência traz dor, e muita dor. Todos os homens que viveram em obediência a Deus foram abençoados. Todos que viveram em desobediência a Deus tiveram muita dor na sua vida e na sua família. Então, irmãos,
ao nosso trato passado, no versículo 22, nós já despojamos, tiramos esse velho homem que se corrompe segundo a consciência do engano. Já tiramos. Jesus matou ele lá na cruz. Embora ele está aqui na natureza pecaminosa, querendo se manifestar, mas Jesus nos deu poder para vencê-lo. Seu Espírito Santo está em nós e a gente pode vencer o pecado. Não que a gente não peca mais, não é isso. Mas o crente de verdade, ele não pode viver uma vida de pecado. Ele não pode permanecer no pecado, porque se ele permanece no pecado, a semente de Deus não está nele. Então essa é a diferença do cristianismo verdadeiro. Nós fomos renovados. Fomos renovados no espírito e no nosso entendimento. Hoje, nossa mente pensa diferente. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Jesus. Temos que pensar como Jesus. Temos que agir como Jesus. Por isso, quando você estiver numa situação difícil, você só tem que fazer a pergunta que nós sempre falamos para os crentes, né? Que é o quê? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? É só isso. Eu estou lá comigo, sou casado, tenho minha esposa. Estou lá brigando com ela por coisa boba? Não, peraí. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Tem que perdoar? Tem que perdoar. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Eu vou arranjar uma moça, eu vou casar com ela, mas eu posso ter relação com ela assim à vontade, sem nada, depois a gente casa. Não. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Então, todos são as perguntas. Isso é que tira de nós todos esses erros, sai com um único padrão, Jesus. Se Jesus for o padrão da minha vida, eu não vou ter problema de vencer o pecado. Agora, se ele não for o padrão da minha vida, como é que eu vou vencer o pecado, gente? Não tem como. Ele não está sendo formado em mim. Entendeu? Não está transformando o meu pensamento. Muitos cristãos estão vindo para... Muitas pessoas que estão se convertendo hoje, estão vindo porque estão fazendo uma oração. Aceita Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso não significa nada. Não significa absolutamente nada. Sabe uma coisa que significa muito? Arrependimento e mudança de atitude. Se não houver fruto digno de arrependimento, não há salvação para você. Isso é verdade. Não venha com essa filosofia de que, se ter Jesus, pronto, garantido, vou para o céu. Você está enganado. Você está muito enganado. Tem que ter fruto. O fruto que manifesta. Pelos seus frutos, você conhece a árvore. Então é isso que a palavra diz. E é isso que temos que obedecer. E hoje nós estamos revestidos do novo homem em Cristo Jesus. O próprio Jesus está em nós. Criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Então, a verdade nos libertou, diz a palavra. Conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade libertou-nos. Ele foi criado segundo Deus e está em nós. E é o único prazer do próprio Pai, Jesus Cristo. Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a verdade tem que permanecer em nós, irmãos. Temos que ser verdadeiros, como crente de verdade. Temos que sair do pecado, se estamos nele. Temos que abandonar essa vida alheia, sem Deus. Criando o nosso próprio Deus na nossa cabeça, um Deus de um cristianismo falso, muitas vezes, que a gente tem. Criando muitos padrões religiosos que não tem nada a ver com as Escrituras. E viver o cristianismo verdadeiro. Senão, meu amigo, senão, meu irmão, senão nós estamos completamente arrumados. E aqui em Santo Tomé, eu tenho procurado fazer discípulo. Não crente, não multidão de gente. Já tem um tempo que não estou preocupado em criar multidões de pessoas para Jesus, salvar todo mundo de Santo Tomé, que eu não vou conseguir. Mas eu tenho aprendido uma coisa com Jesus. Gaste tempo com as pessoas.
Temos que gastar mais tempo com os pecadores, com as pessoas como nós. Temos que discipulá-los. Eles têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não está tirando o corpo fora, não. Paulo não está dizendo, não, olha para mim, mas olha para Jesus. Não, 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 não. Olha para mim mesmo, eu. Porque eu sou imitador de Jesus. Então, se eu sou imitador de Jesus, não tem nenhuma dificuldade as pessoas olharem para mim e me imitar. Mas essa é uma grande responsabilidade que nós cristãos temos. Porque Jesus disse, ide por todo mundo, fazei evangélicos. Não. Lá não está evangélicos, não. Nem está crente lá. Lá está dizendo o quê? Vai para todo mundo e faça discípulo. Discípulo de Jesus. Discípulo é quem segue os passos do mestre. É guiado pelo mestre. Faz a vontade do mestre. E não é esse modelo de cristianismo, muitas vezes, que nós temos vivido, que tem fracassado muito a obra de Deus, tem levado até a obra missionária a ter problemas, porque até missionários, eu vejo missionários, tive missionários que saíram do campo porque viviam no pecado, ninguém sabia. Isso é muito triste. Por isso, Paulo diz, quem está de pé, cuida para não cair. Então, irmãos, eu queria trazer essa exortação para nós, como reflexão, para que a gente cuide de nós. Nós temos tudo para caminhar bem. Só depende da nossa obediência. Às vezes a gente quer vir com muito rodeio, mas tem que ser assim, direto. Sabe? Nós temos que falar o que está na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a verdade. Precisamos ser transformados pela verdade. Ou nós somos cristãos de verdade, ou não somos nada. Chega dessa vida de mentirinha. Nós já cantamos aqui a verdade. Jesus vai voltar. Firmes na promessa. Como é que eu vou estar firme? Eu tenho que estar firme na promessa. Jesus vai voltar. E o que tem para apresentar a Jesus? Que tipo de vida eu estou vivendo? Qual tipo de caráter eu tenho? Sabe? É isso que nós temos que entender, como cristãos que somos. E que Deus ajuda-nos a vivermos humildemente, conforme a vocação com que nós fomos chamados. Não mais andando como gentios. Não andando mais nos nossos próprios entendimentos, não tendo um coração obscuro, não tendo uma vida alheia de Deus, não sendo ignorantes porque endurecemos nossos corações. Não vamos nos tornar insensíveis quando estamos vivendo no pecado, precisamos nos arrepender e deixar o mal. Conheço irmãos aqui que vivem assim, odiando um ao outro. E é crente. Incrível isso. E eu digo, gente, como é que vocês são crentes? Que tipo de crente somos nós? Por isso Paulo disse, miserável homem sou. Mas precisamos da graça de Deus. A graça de Deus nos basta, irmão. Pois o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E sabe onde está a graça de Deus? Muitas vezes a gente fala de graça, graça basta você, graça basta. Mas já sabe onde está a graça? Na palavra de Deus. Se eu obedeço a palavra, eu tenho graça. Se eu não obedeço a palavra, eu não tenho graça. Porque o poder, tudo está na palavra. E se eu não obedeço a palavra, não tem graça de Deus sobre mim. Jamais. Jamais. É isso. Simplesmente. Então, que Deus abençoe-nos, irmãos. Somos novo homem em Cristo Jesus. Precisamos viver essa identidade como cristão. E assim a obra de Deus vai crescer. Vamos ter unidade. A obra missionária vai avançar bastante. Muitos vão ouvir o evangelho verdadeiro e vão se converter, vão ser transformados porque vão olhar para a nossa vida. Essa é a diferença. E podemos fazer essa diferença. Que Deus abençoe-nos e nos dê a sua graça com essa palavra. Amém? Vou cantar mais uma canção aqui que a gente também canta aqui. Essa vocês podem conhecer ela no português também. É aquela Luz do Mundo.
no dialeto, tá? Bossa canja, ubini mundo céu, ni canja céu, cabocla. Ubini mundo, bimole proviamo, come se vive da Bipampo lovasumu, bipampo slivisumu, bipampo fadasumu, pusunsade sumye, sun sosa mole, sun sosa justo, sun sosa desu, non te quama. Desço de tudo, poder buscar no céu. Desço de amor, lhe proviamo. Sun só desço como lhe cruzo. Loca sangue, o pampo viver. Bipampo lovasumu, bipampo slivisumu, bipampo padasumu, kusunsa desuge, sun sosa mole, sun sosa justo, sun sosa desu, non te quama. Yesu kabagasu dano munde so mole dano Yesu kabagasu dano munde so mole dano. Bipampo lovasumu, bipampo slivisumu, bipampo fadasumu, kusunsa desumwe, sun sosa mole, sun sosa justo, sun sosa desu, non te quama. Amém. Amém. A bênção, né? Nós podemos compartilhar dessa mesma fé